Fala, turma, sejam bem-vindos a mais um episódio do Movimentcast. Eu sou o Matheus Winkler e eu tô aqui com o meu co-host Vitor Brito e hoje a gente tem um convidado mais do que especial, médico do esporte, atleta, já foi modelo, capa de revista Capricho, fez residência conosco na Unifesp e agora está fazendo um mestrado junto com o Vitor em Medicina Regenerativa, nosso querido Guilherme Mouri Fernandes. Bem-vindo. Obrigado, Matheus. Obrigado, Vitor. Prazer enorme estar aqui. Essa apresentação foi mais do que eu mereço, mas mesmo assim estou muito grato. Vai ser um prazer estar aqui com vocês hoje. Queria falar que hoje eu tenho mais 2 pupilos aqui, porque você foi meu pupilo e hoje em dia é o Gui. Então, se alguém reclamar de falta de conhecimento, eu acho que a culpa é minha. Porque eu não peguei no pé, porque um dia eu já peguei no seu pé e hoje em dia eu encho o saco dele. Cara, que bom que agora eu tenho liberdade pra errar. Liberdade poética pra só falar besteira do início ao fim. Só que a gente não vai falar tanta besteira assim, porque os assuntos que a gente vai discutir, até pra quem tá escutando em casa e quer entender um pouco, a gente vai falar um pouco de desafios de enfrentar o que o seu paciente enfrenta, e o Gui tem uma história muito massa com a corrida que, bom, é recente, ele vai falar sobre isso. Acho que a gente vai também pro caminho de falar de metabolismo, de wearables, tecnologia, medicina regenerativa, e aí podem abrir outros 300 mil temas aqui. Mas começando, né, pelo princípio da coisa, Gui, conta aí pra gente como é que tá teu pé, quais foram as últimas aventuras, para pro público entender um pouquinho melhor o que tu tá passando. Boa, legal. Bom, como o Vitor falou, né, eu comecei esse desafio na corrida pensando muito no que meus pacientes traziam para mim, porque eu sempre fui mais da musculação, tinha até uma certa preguiça de correr, mas vi que era uma demanda crescente no consultório e nada melhor para você entender do que realmente o paciente está passando, você se expor um pouco disso na prática também, né? Então, ao longo dos últimos meses, eu vim treinando de maneira mais organizada, com apoio da assessoria, fazendo alguns exames que a gente sabe que os pacientes têm que fazer também. Comecei a usar o meu Oura Ring, né, que você está interessado também. Acho que vale a pena, que ele dá alguns insights importantes para você conseguir modular a sua carga de treino de acordo com alguns parâmetros fisiológicos que a gente sabe que faz todo sentido. E, foi legal, foi desafiador. Não sei se eu parei por aqui ou não, porque tive alguns percalços no caminho. Umas lesõezinhas leves, mas nada demais. E acredito que foi muito bom para mim, enriquecedor. Consegui entender a dificuldade realmente daqueles pacientes que querem, ao mesmo tempo, performar na corrida, mas também tem um certo receio de ganhar peso pelo aumento do consumo energético que se dá normalmente quando a gente aumenta a carga de treino. Tive também, lá no consultório, né, eu faço também, como vocês já fizeram muito, e acho que o Vitor continua fazendo, não sei se você faz, mas onda de choque. Então, eventualmente, quando a gente tem uma dorzinha, o cara pensa, será que eu sigo o rito tradicional, começo a fazer físio, eu já faço uma terapia por onda de choque aqui na minha lesão. Então, é interessante você sentir na pele toda a jornada que o paciente passa para, quando o próximo chegar para você já entender mais ou menos em que fase ele está e como a gente pode oferecer o melhor cuidado para ele. Não só aquele cuidado que está escrito no livro, que a gente entende que realmente seria o ideal, mas na prática mesmo o que ele é mais factível dele conseguir fazer, porque não adianta eu chegar para um paciente e falar, você tem que fazer isso, isso e isso, e ele vai sair do meu consultório e vai dizer, putz, esse doutor tá viajando aí, né? Vou fazer o que eu quiser. Então, acho que quando a gente tem essa primeira percepção do que é mais factível na prática de ser feito, e a gente consegue realmente dar a melhor conduta, o melhor plano terapêutico para o nosso paciente. Boa, Gui. E uma coisa eu acho que é super interessante, porque eu me coloco nessa posição, porque o médico talvez seja o pior paciente dele próprio. Em algum momento você se olhou fazendo coisas que você falava assim, nossa, meus pacientes fazem muito isso errado e eu tô fazendo também? Boa pergunta, eu não sei o quanto eu deveria me entregar aqui, mas já que a gente tá entre amigos, vou falar um pouco disso. Talvez Monique, minha namorada, vai até brigar comigo disso, mas eu sou um cara que eu não tenho muito o costume de tomar café da manhã. E eu reconheço a importância de tomar café da manhã. Eu falo pro meu paciente, não, tomo café da manhã, não pulo café da manhã. Mas às vezes pela própria correria mesmo. Acordava, tinha que sair, tinha que estar não sei aonde, depois voltar. Então a minha alimentação muito provavelmente não foi como ela deveria ter sido. Apesar de eu
consegui minimizar os erros com o conhecimento que eu tinha da prática, da nutrologia, da suplementação, mas muito provavelmente eu me alimentei aquém do que eu deveria e talvez por isso eu tenha feito uma sobrecarga relativa maior do que a minha capacidade de recuperação e por isso eu tive que fazer algumas adaptações, tanto no treino, no volume, na intensidade, para poder ir me recuperando dessas sobrecargas que, querendo ou não, acontecem e quando a gente tem uma alimentação que é insuficiente, vocês sabem muito bem disso, a chance de isso progredir e tornar-se alguma coisa mais séria é real. Então eu tive que adaptar o meu treino muito por causa disso também, porque a rotina, não só alimentação, mas sono também, que eu acho que é muito importante, e a gente que está na rotina de trabalho, de estudo, de pesquisa, de empreendedor, então acho que a gente tem que priorizar certas coisas para poder dar certo, mas às vezes não dá para priorizar. Então, como eu já tinha esse conhecimento, isso me ajudou muito porque eu pude adaptar as coisas de uma maneira que minimizasse o risco de eu desenvolver alguma coisa mais séria. Mas às vezes o paciente não tem isso, né? Então eu acredito que uma grande dificuldade que os pacientes têm hoje em dia é essa incerteza em adaptar aquilo que lhe foi orientado inicialmente, porque ele não tem 100% do tempo do lado um profissional que possa lhe ajudar. Então acho que talvez a tecnologia e a inteligência artificial e a unificação desses dados que a gente tem por aí, tem dado de relógio, tem dado de anel, tem dado da pulseirinha do Whoop, a nossa capacidade de unir esses dados e de ter respostas fidedignas e em tempo real, digamos assim, vai fazer com que o nosso paciente tenha mais segurança em fazer essas readaptações relacionadas à rotina dele, entendeu? Então eu imagino que isso seja uma prioridade, um desafio para que seja desenvolvido ao longo do tempo e que torne o cuidado, principalmente em medicina esportiva, onde a gente usa o estilo de vida e os hábitos de vida cada vez mais. Uma coisa, Gui, que você começou falando, brincou de se entregar, né? Mas ao mesmo tempo eu acho que isso é uma resposta para você mesmo, como médico do esporte. Você vê que o paciente não quer se entregar para a gente. Só que isso é o mais interessante, porque se o paciente ele tem uma adesão no tratamento, ele vai voltar com você depois de uma periodização de uma prova, que você teve uma meia maratona. Então ele voltando, ele vai saber o que ele errou, o que ele fez de bom e o que ele fez de ruim. E a gente comenta muito dentro da medicina esportiva que a gente passa 1 milhão de coisas para o paciente. Ele não consegue fazer tudo. Então, cada vez é uma adaptação, uma nova resposta, uma nova performance, e isso faz parte do segmento. E aí eu sempre te pergunto e gosto de saber, você terminou essa preparação, lógico que talvez hoje não seja o melhor dia para você responder isso, mas criou a curiosidade de tipo... Será que se eu melhorar minha alimentação, eu vou conseguir uma performance melhor? Será que isso vai trazer resposta? Porque é o que o paciente se pergunta. Ele tem novas metas. Então, será que você vai continuar na corrida para tentar buscar isso? Boa. Eu não sei quando o pessoal vai ouvir esse vídeo e esse podcast, mas na verdade eu fiz a minha prova ontem. Então ainda tô entendendo mais ou menos como eu vou sofrer as adaptações agudas. Mas entrou aqui caminhando, tá? Entrou. Não tô nesse nível também. Não, tô bem, tudo certo. Mas... Putz, qual foi a pergunta? Eu esqueci. Se você criou curiosidade em você continuar fazendo novas provas, mesmo tendo passado por dificuldades, não conseguir seguir a alimentação que você acha ideal. Sim. O próximo passo, teoricamente, seria maratona, né? Mas aí eu acho que envolve uma rotina de treino muito... O volume de treino aumenta exponencialmente. Não é o dobro, né? Não é o dobro. Não é tipo, eu vou ter que... Eu corria 1 hora por dia, ou corria meia hora, 3 vezes por semana. Não é. Os fins de semana são muito... Eles consomem muito da sua energia e, consequentemente, você precisa de uma recuperação muito mais otimizada. Então, se a recuperação já estava subótima, acredito que seria um passo que no momento eu não estou tão disposto a dar, mas também nunca se sabe, né? Pode ser que do dia para a noite a gente tenha uma ideia maluca e veja que é um desafio que dá para ir e tentar. Mas no momento eu penso que não. Aumentar o volume dessa forma, mas eu acredito que com certeza se eu tivesse me disciplinado a ponto de priorizar essas outras coisas
que parecem ser secundárias, mas que a gente sabe que são completamente prioritárias, como principalmente o sono e a alimentação, eu poderia ter a minha performance, eu acredito que foi até relativamente boa para quem nunca tinha feito uma prova, mas eu acredito que eu poderia ter feito isso com menos sofrimento, talvez. O Gui, eu quero fazer uma confissão aqui também, até olhar para a câmera, uma confissão para compartilhar essa tua dor. Será que eu falo? Será que eu não falo do erro que eu cometi? E quando eu corri pela primeira vez 21 km, cometendo todos os erros de volume que tu possa imaginar, porque eu sempre gostei de correr, há uns 15 anos eu gosto de correr, mas correr, sem compromisso. Comecei medicina esportiva, eu vi que as pessoas corriam meias maratonas, vou tentar correr 10 km. Então eu saí correr e corri. Outro final de semana, então vou correr 15, corri. No outro vou correr 21, corri. Logo depois veio uma lesão tinha a ver com sobrecarga. Mas aí passou-se um tempo, eu já médico do esporte, com conhecimento, e eu pensei, cara, agora eu vou fazer uma primeira prova oficial de meia maratona, né? Fiz a SP City meia maratona em 24. Beleza. E aí eu começo a correr um pouco mais forte e tal, e um dia eu penso, cara, por que não? Assim, acordei por acordar por insônia, assim, acordei tipo 4 da manhã um dia, eu pensei, por que não saio correr exatamente agora e vou correr 15 km mais forte que eu conseguir, só pra ver como é que eu tô. Tipo, a ideia é completamente imbecil. Só que aí a gente pensa assim, que por eu ter conhecimento eu tô imune, e acho que tem um efeito psicológico que é bem estudado, que é o better than average. A gente tem um viés de achar que a gente é melhor do que a média. E os estudos que mostram isso foram replicados em vários lugares do mundo. Os clássicos são na Suíça e nos Estados Unidos, em Stanford, que eles saem perguntando para as pessoas: você se acha melhor do que a média dos motoristas? E aí, tipo assim, 92% das pessoas em Stanford se acha melhor do que a média. O que, tipo, mata o conceito de média, né? Tipo, não pode ser 90% melhor que a média. Enfim, eu tinha na minha cabeça isso de, cara, eu posso fazer assim, eu sei que tá errado, mas para mim vai dar certo. Cara, eu fui correr os 15 km mais forte que eu podia, e eu corri tipo 15 km para 1h10, o que para mim era muito forte. Eu fiquei depois, assim, sem conseguir caminhar direito, com uma baita dor no adutor. Eu senti que eu tava prestes a me lesionar, e aí eu tive que fazer o meu ciclo de treino, tudo rodando baixo, tipo Z2 baixo, no máximo Z2 alto, porque senão eu começava a sentir dor. E aí foi um ciclo de treinamento que eu fiz machucado. Mas eu não deixei de fazer o treino, só que eu adaptei pra caramba e fiz machucado. E aí eu entendi, mais próximo da prova fiz alguns treinos mais fortes, mas curtos, e eu tive que aprender muito do manejo do volume de treino para mim. Só que depois esse erro que eu cometi se tornou uma coisa interessante, um superpoder para compreender pacientes que têm lesão de sobrecarga. Então eu tenho vários pacientes que já vieram para mim com lesão em ciclo de prova, e eu ajudei eles a fazer a prova, mas desconstruindo o treinamento padrão que a pessoa recebe, até na assessoria, porque às vezes a pessoa está com treino de muita gente, está com treino igual. Então, desconstruindo e falando para a pessoa um pouco da minha história, falando, cara, ó, eu já cometi esse erro assim, assim, assado. E a pessoa, tipo, confia, se identifica, e eu realmente sinto que eu consigo ajudar, porque eu tive essa experiência e eu consegui terminar e fazer bem a prova. Então, tu vê que tem outros caminhos. Tu, durante esse processo, eu sei que a maratona foi agora, a meia maratona foi agora. Tu já teve situações em que você conseguiu se conectar diferente também com o paciente por causa disso? E tu acha que agora no futuro tu vai ter essa percepção, essa capacidade de se identificar mais? Porque eu acho que isso daí não é fraqueza não, tu falar que tu cometeu essa cagada, cara. Eu acho que é fortaleza. Boa, boa. Não, acho que faz total sentido isso que você tá falando, e é uma coisa que na verdade, por eu não ter tido essa experiência anterior, foi o que me motivou a realmente fazer, a entrar mais na rotina de treino. E eu acho que tendo essa experiência com essa dificuldade não dificuldade em adequar a rotina, mas a rotina é difícil, e eu comecei a seguir o treino prescrito de maneira bem certinha, e vi que talvez aquilo, pela minha dificuldade na rotina, seria inadequado para o que eu conseguia recuperar. Então, quando a gente consegue fazer essa adaptação e a gente entende
a necessidade de que isso seja feita, e a gente sofre na pele isso, é mais fácil da gente passar pro paciente e fazer com que ele acredite naquilo, né? Porque o paciente consegue entender também quando a gente tem empatia de já ter passado por aquele lugar anteriormente. Vou fazer uma pergunta pro Vitor. Ô, Vitor, cara, fala um pouquinho sobre carga externa e carga interna, Boa, que eu sei que é um tópico interessante que tu curte, eu acabei de ver isso daqui. E eu acho que isso, antes de Vitor responder a pergunta, um adendo que a nossa capacidade de medir a carga interna está evoluindo cada vez mais, né? Por isso que eu acho... Vitor, eu sei que, como todo mundo, obviamente, entende que os dados que existem hoje em dia, a gente não pode acreditar cegamente neles. Mas cada vez mais, com o advento da tecnologia avançando, eles vão ficando mais bem captados, então a gente consegue confiar mais neles, e quanto mais a gente estuda, mais a gente vai entender o que é que a gente pode confiar ou não. Então acho que à medida que a gente for entendendo cada vez mais quais são esses dados, como uni-los, como relacionar a tua capacidade de sono com a tua frequência cardíaca, a tua variabilidade da frequência cardíaca e a evolução dos teus biomarcadores de um mês para cá. Então, e entendendo como a carga de treino influencia isso, acho que é o futuro, né, Vitor? Não, eu concordo total, e eu sempre falo, começo com periodização, que acho que é o principal que a gente tem que dividir dentro do processo de chegar a almejar alguma prova, algum objetivo de prova. E dentro do que vocês falaram, acho interessante a gente comentar também que não só a gente tem o conhecimento e deve implementar o tempo inteiro através desse conhecimento, sendo médicos do esporte e convivendo com isso, você tendo na prática. Mas também entender que a gente precisa ter outros profissionais. Eu sei que o Gui seguiu isso à risca, porque ele arrumou uma pessoa para fazer uma assessoria para ele, que vai planejar a carga externa, o quanto ele vai ter de carga planejada de treinamento em si. E a carga interna seria o quanto o corpo do Gui está se recuperando com relação à carga externa, o quanto está refletindo na pessoa. E a gente tem alguns marcadores, o relógio, o anel, enfim, eles podem trazer parâmetros objetivos, mas a gente não pode deixar de lado também o parâmetro subjetivo da pessoa, né? A carga interna também tem relação sobre a sua própria percepção. Então, o quanto você está se sentindo recuperado no dia seguinte, o quanto o seu sono trouxe de recuperação. Então, normalmente a gente confunde muito essa questão de carga interna de só parâmetro objetivo e quer que o relógio te traga tudo e acordei hoje e o relógio falou que eu dormi mal. Mas, poxa, eu tô bem. Eu acordei bem, acho que me recuperei bem. Então, tem que ser levado em consideração. Então, esse é um papel do médico do esporte, pegar todos esses dados e colocar isso no final das contas para planejar se a carga externa e a carga interna estejam compatíveis, não tenha nada de diferença. Mas uma coisa que eu queria te perguntar, Gui, é o quanto você notou que é importante você sempre profissionalizar no acompanhamento? Porque hoje em dia a gente tem muita informação. Você tem um relógio, você tem o YouTube que vai te trazer... quero começar a correr, o que eu faço? O quanto uma pessoa dentro de uma assessoria, um médico estando ali ao seu lado, colocar os parâmetros do relógio, do anel, ou colocar, por exemplo, da dieta, pesar, colocar na balança o quanto está tendo de alimentação, de carbo, o quanto você acha que isso interfere, o quanto você conseguiu colocar na sua prática. O que você acha disso? Boa, excelente pergunta. Eu acho que para a grande maioria da população, a diferença entre o sucesso e o fracasso. Porque quando você não tem tanta expertise, não tem tanta experiência, não se envolveu com isso, seja na prática ou seja de maneira científica, digamos assim, você fica muito refém daquela informação. Então, se você não se cerca de profissionais que são realmente bem preparados e são aptos a lhe dar o maior aconselhamento possível, digamos assim, você se coloca em risco de não ter uma rotina otimizada e aí ou você não vai performar adequadamente ou você vai se lesionar numa incidência que não seria necessária e muito provavelmente vai ser os dois, né? Você não vai nem performar e também vai se lesionar. Então, acho que uma coisa que é interessante até falar, quando você compra o relógio, tem um disclaimer aqui, né? Eu não tenho
Conflito de conflito de interesse nenhum, mas o Garmin Coach. Não tem conflito de interesse, mas Garmin, se vocês estiverem ouvindo, podem patrocinar a gente, tá? E se alguém tem o contato aí do Garmin, quiserem, a gente tá aceitando o patrocínio deles, eu uso o Garmin. Eu uso o Garmin também. E se você que tá escutando agora, que eu já interrompi, tá escutando mesmo, cara, 5 estrelas, avalia esse podcast, porque esse garoto merece. Até liga a câmera um instante pra olhar esse rostinho lindo aqui. Já foi modelo um dia. O guia é fenomenal. Capa da Capricho, edição abril 2013, se não me engano. Não, 2011. Brincadeira. Não, mas eu ia falar que quando você compra o relógio, tem o Garmin Coach. E apesar dele ser muito bom, ele, pra quem não sabe nada, ele lhe dá um parâmetro inicial, a chance dele errar é muito grande também, porque aconteceu comigo. A pergunta era assim, quais dias você pode correr? Aí eu pensei, posso correr? Posso correr todos os dias. Pensei na minha cabeça, né? Botei, não, vou botar lá. E ele fez uma prestação pra mim pra eu correr todos os dias. Caraca. E eu não corria nada. Então, assim, é um erro que uma pessoa leiga poderia não identificar e dizer, já que ele falou que eu posso correr todo dia, eu vou correr todo dia. E aí isso é um problema, pode ser um problema importante, né? Tanto para performance, porque você não vai conseguir recuperar, tanto para incidência de lesões, porque você também não vai conseguir se recuperar. Então, quando você for fazer a sua outra sessão de treino, você ainda estaria em recuperação da anterior e da anterior ainda, e isso faria com que você aumentasse as suas chances. Então, acho que, voltando à sua pergunta, Vitor, é muito importante você se cercar de pessoas que você realmente acredita que possam lhe ajudar e que tenham o conhecimento necessário para lhe ajudar. E, obviamente, voltando àquele assunto da carga interna, a sua percepção subjetiva, hoje em dia, em 2025, eu acredito que ainda seja a prioridade, mas eu acho que, diferente de ano passado, ano retrasado, onde a gente olhava esses dados e nem acreditava tanto assim, falava, isso é mentira e tal, para fazer o sono tem que fazer a polissonografia. Eu acho que a gente está se afastando cada vez mais disso e podendo confiar inicialmente nesses dados cada vez mais. Obviamente que isso não é definitivo nesse momento, mas à medida que o tempo for passando, a nossa capacidade de entender esses dados vai nos trazer muitos benefícios no contato com o paciente e na readequação da carga de treino, da rotina, da alimentação, da suplementação, que no fim das contas é o que é a medicina esportiva, né? A gente só está juntando mais dados para fazer isso de forma mais específica e individualizada e personalizada. Acho Gui, um negócio, cara, que eu vejo assim, que a gente já trocou algumas ideias disso, a diferença entre a mensagem e o ruído, e as pessoas às vezes acham que todas as métricas são importantes, mas você tem que entender o que realmente é importante dentro daquelas métricas. Isso que tu falou de que a gente está passando a confiar mais nos dispositivos, super importante. Por quê? Porque um dispositivo como esse Oura Ring que tu tem, 4, ele já tem, para medir durante o sono a variabilidade da frequência cardíaca, ele se mostrou tão eficiente quanto o eletrocardiograma, pelo menos é os estudos que eles fizeram comparativos. Durante o dia é diferente, né? Durante o sono se mostrou assim. Só que o que é interessante aqui? A gente não está falando de usar o dispositivo para fazer o diagnóstico de alguma coisa. Não é eu vou usar um dispositivo para fazer um diagnóstico de apneia obstrutiva do sono ou de uma arquitetura do sono diferente, porque aí eu preciso ter eletrodos tanto nos olhos para ver o movimento ocular, eu preciso ver as ondas cerebrais, eu preciso ver a oxigenação, né? Por mais que os dispositivos vejam, não é com a mesma precisão. Só que uma coisa muito interessante, reconhecimento de padrão e mudança de padrões. Isso eu acho que assim isso já é, e eu te falo que com o Oura Ring eu tenho alguns pacientes que utilizam e que eles me falam, cara, e quando estão em ciclo de treinamento para triatlo, para maratona, eles me falam, Doc, baixou muito minha HRV. E aí eu pergunto como é que tá sentindo e tal. Às vezes a pessoa fala meio estranho, às vezes não fala que tá normal, às vezes fala que tá cansado. E eu falo, cara, segura o treino aí. E, cara, ele passa assim 2, 3 dias, o paciente fala, fiquei um pouquinho meio abalado, achei que ia ficar doente, não fiquei. E os que seguem treinando, metendo pau, o cara fica doente, cara. Isso já aconteceu, isso acontece algumas comigo, vezes. Isso acontece comigo. Acontece contigo? Acontece comigo. Conta aí um pouco, cara, como é que o que tu acompanha, como tu acompanha e como que tu muda o teu comportamento conforme o que tu vê aí de dados. Boa. Então, era isso que a gente tava falando desde o começo, né? Acho que tem uma coisa legal no aplicativo que ele fala assim, major signs ou minor signs,
que alguma coisa dos seus parâmetros que vinham regularmente mudou. Pode ser a frequência cardíaca, pode ser a variabilidade da frequência cardíaca, pode ser a frequência cardíaca em repouso, pode ser a sua temperatura em repouso, pode ser a sua capacidade de ter diminuído a frequência cardíaca durante o sono, nos períodos de sono REM ou sono não REM. Então, eu não sei exatamente o software que eles usam para entender todos esses dados, obviamente, mas ele consegue lhe dar uma resposta. Então, assim, o seu corpo está dando sinais menores ou maiores de que alguma coisa está por vir. E as 2 últimas vezes que eu fiquei gripado, obviamente nenhuma doença é importante, mas uma gripezinha que atrapalha o dia a dia, que você não consegue treinar de maneira adequada e talvez você nem deveria treinar numa intensidade, acho que isso é conversa para outro episódio, né? Mas ele consegue lhe dizer que você está com sinais que alguma coisa está acontecendo e que por isso você deveria ir mais devagar. E das 2 últimas vezes que eu fiquei doente, foi isso que aconteceu. Eu acho legal da tecnologia, muitas vezes, não só pelo número em si, mas o comparativo que vocês estavam falando, você com você mesmo. Talvez o principal aí, tecnologia relacionada à medicina esportiva, seja ali nos primórdios, a composição corporal através de bioimpedância. E todo mundo fala, é exatamente aquele valor que está ali na balança que eu tenho de gordura corporal. Eu falo, não vamos focar nisso. Vamos focar na progressão. Então, se eu tive 18% de gordura, melhorei minha alimentação, melhorei o sono e agora estou com 15%, mostra que você perdeu 3%, porque você está comparando você com você mesmo. Então, é isso que eu acredito dentro da tecnologia. Não se prender exatamente, poxa, meu sono hoje teve uma variabilidade, trazer números. Como foi o comparativo da última semana com essa? O que você fez de diferente? E aí a gente vai traçar condutas diante disso. Então, acho que esse é o principal e mostrar para o paciente é o que traz resultado e adesão. Porque hoje em dia todo mundo quer usar o melhor que tem no mercado. A gente tem a possibilidade de usar a mesma coisa que o Usain Bolt usa para o treinamento dele. Por que eu não posso fazer? Então, falar com o paciente, mostrar para ele qual que é a relevância disso tudo, eu acho que é o principal de hoje em dia. E dentro desse processo que você teve aí de treinamento, passar por isso com relação a ficar resfriado perto do treinamento, muitas vezes, talvez para mim, que não faço o ciclo de meia maratona, de maratona, eu falo, é besteira, deixa para lá. Mas a gente tem a teoria e sabe que isso acontece, mas você tendo na prática é muito legal. Eu já tive uma época que eu fazia mais coisas para poder conversar com o paciente, já fiz dieta cetogênica, que hoje em dia eu tomo muito cuidado, porque eu sei o quanto é difícil, antigamente eu achava que era mais fácil, mas que o médico do esporte, eles têm que passar por todos os processos, dependendo do nicho que ele tem de pacientes, para poder indicar. E uma coisa que você comentou e a gente não falou um pouquinho foi da parte de suplemento, Gui. Você falou, dentro do meu ciclo ali de meia maratona, às vezes eu falhava na alimentação e colocava um suplemento para tentar suprir. O que você acha disso, dessa sua ideia? O parênteses só, quando ele falou dessa parte, ele disse, minha namorada pode brigar comigo, então fica à vontade. Eu não sei se ela estava sendo tua não coach. Responder. Se ela estava sendo assim tua coach nesse processo, se ela estava te ajudando assim a seguir as regras. Mas fica à vontade para ocultar qualquer coisa que possa gerar violência doméstica no sentido de você ser a vítima, né? Porque eu sei que a Monique, ela é braba e provavelmente ela bate forte. 2 metros de altura, é maior que eu. Ela tem uma boa envergadura, deve bater forte aí, deve dar uma porrada. Não, ela é boazinha. Mas o negócio é o seguinte, antes de a gente entrar nesse assunto, se algum paciente meu estiver vendo isso aí, eu sempre falo isso. A minha bioimpedância deu tanto. Eu falo, putz, esquece o número. Se você tá sentindo melhor e você conseguiu ter um dado objetivo que você melhorou, parabéns. Pouco importa se fosse por dobra quanto seria, ou se fosse fazer uma DEXA quanto seria. O negócio é que você estava num ponto A, onde a sua rotina estava completamente desajeitada. Ou não completamente, mas você viu que tinha alguns parâmetros que você podia melhorar. Você vai para um ponto B que você está bem melhor e você só tem um número, parabéns. Então eu não vejo também essa necessidade de saber com exatidão quantos % de gordura tem. Porque o que é que muda o cara ter 10 ou ter 12? Ter 15 ou ter 16? Em termos absolutos, muda muito pouca coisa, né?
Então, se ele tá sentindo bem com o corpo, se ele viu que aquela rotina trouxe uma evolução adequada, acho que faz todo sentido. É uma obsessão que pode ser um pouco tóxica, né? A pessoa ficar tão focada em mexer um número e não observar a si mesmo. Sim. Eu Essa acho- parte psicológica eu deixo mais pra você, Matheus. Você é um pensador talvez mais aprofundado do que eu. Não, Mas eu concordo com certeza que... Pensando assim, cara, nem tanto questão filosófica, assim, mas às vezes teu paciente aí, tu fala, pô, meus pacientes eu sempre falo, cara, beleza esse número, mas como tu se sente? Eu vejo que às vezes as pessoas, elas dizem que tem um objetivo, mas elas ficam noiadas com um número como, por exemplo, a bioimpedância, e a pessoa vem de uma consulta para outra e tá igual a bioimpedância, e aí tu pergunta para ela, tá, mas como é que tu tá? Tu melhorou? Tal? Ah, eu tô sentindo melhor, na minha roupa tá melhor, o treino tá melhor. E a pessoa antes estava achando que tinha um problema, cara. Então, e daí tu tem que dizer, cara, ó, preparo, muda, até não é 100%. Pode ser que, se tu tá sentindo melhor, isso que é importante. Só que eu noto que muita gente, às vezes, fica fissurada no negócio e aí não olha a realidade objetiva. É mais esse ponto, assim, sabe? Que eu acho que é o que tu tava falando que Sim, traz sim, teus sim. pacientes, eu Concordo. te interrompi aí. Não, claro, acho que faz parte. Suas observações são sempre muito bem colocadas, então muito obrigado por mais uma delas. Vai. Mas entrando no assunto de vocês, tudo pra mim parte de comparação. Se a pessoa ela olha para um número, é porque alguém falou pra ela que tá com um número abaixo e ela quer igualar competitivamente. Tudo pra mim hoje em dia na vida, por ter redes sociais, celular, enfim, isso faz que você queira se comparar com outras pessoas que talvez estejam utilizando outras formas de conseguir seu objetivo, seja por atalhos, que é o uso de anabolizante, enfim, que a gente não concorda, mas que isso faz com que ela se prenda a esses números. Porque se ela não soubesse o valor de ninguém, ela ia zero se prender. Porque se ela ouviu alguém falar que tem 10%, a meta dela é chegar no 10%. Então, a gente tem que tomar cuidado com relação a isso. E eu sempre falo sobre olhar no espelho, ver roupa, que isso também são ótimos parâmetros. Desculpa, Gui. Boa. Não, eu ia só terminar de responder a sua pergunta em relação à suplementação, porque a gente sabe que um suplemento, pelo próprio nome, é uma coisa que é secundária, né? Só que, a depender da rotina, ele se torna não uma necessidade, mas uma adequação que tem grande importância para chegar no objetivo final. Então, principalmente para atleta, seja esportista ou seja atleta de alto rendimento, a suplementação tem um papel extremamente importante. Só que a gente tem que ter muito cuidado, né? Que hoje em dia, nas redes sociais, eu vi um dado, se eu não me engano, tem 70 e poucos mil suplementos disponíveis na Amazon dos Estados Unidos, diferentes. Então, Diferentes? Diferentes. Caraca. Tipo, whey de tal e tal e tal marca, Sim. ômega 3 de tal e tal marca, magnésio de tal e tal marca. Então a gente tem que ter muito cuidado para indicar e para poder discutir, porque tem muita coisa que a gente não sabe se funciona ou se não funciona. E eu sempre sou muito aberto com meus pacientes e falo que não é tão caro, provavelmente não vai fazer mal. Agora, se você tá gastando muito dinheiro com isso e que não tem uma evidência tão sólida que possa lhe trazer melhora, talvez não seja a melhor estratégia para se seguir nesse momento, né? Então vamos com o básico. E o que é o básico? Eu acho que eu costumo falar isso bastante também. Pós-treino, a sua capacidade de captação de glicose pelo músculo está muito alta. Então é a sua oportunidade de aumentar a ressíntese de glicogênio muscular. Então talvez ali seja a sua maior oportunidade para poder se recuperar, para estar bem para treinar no outro dia. Então, você treinou, você não vai conseguir comer, cara, toma um recovery. Acho que é o mais importante. Talvez de tudo. Mas só que, mais uma vez, é isso, se você tivesse uma rotina que você conseguisse se alimentar, talvez não fosse nem necessário. E aí daí a gente entra em outras coisas, né? Que a gente já sabe, os ergogênicos. Creatina, acho que é super relevante. Cafeína, eventualmente, a depender da tolerabilidade dos sintomas, dos efeitos colaterais que os pacientes podem vir a sofrer. E às vezes é até ruim, né? Porque a cafeína a gente sabe que diminui a percepção de fadiga. Só que se o paciente começa a ficar ansioso, taquicárdico e já tem algum histórico de ansiedade, isso pode mais atrapalhar no treino dele do que realmente ter benefícios. Então, ultimamente, eu estou tendo um certo cuidado em prescrever cafeína, principalmente na progressão de dose, né? Que a gente sabe que à medida que a dose for aumentando progressivamente, a capacidade dele de lidar com esses efeitos colaterais fica maior. E acho que
intratreino, em treinos mais longos, que não era tanto a minha realidade por estar treinando para uma meia maratona, mas acho que é completamente relevante, principalmente para esporte de endurance de maior duração. E acho que a hidratação é essencial também, né? E aí entre os sais, os eletrólitos, que a gente vê que cada vez mais a gente pode individualizar através de testes específicos, porque a gente fez residência lá no SUS, né? Que apesar de ser SUS, não parece que tem um cuidado com um paciente extremamente diferenciado. Cara, vamos falar a verdade, o lugar que a gente fez residência é assim, é o lugar mais top da medicina esportiva no Brasil. Entra em polêmicas aqui, mas assim... E talvez do hemisfério sul, né? Isso é do a gente pode planeta. perguntar pro nosso chefe que tá lá na Austrália, mas eu não sei se a gente perde pra eles, não. Mas a gente aprendeu a fazer o teste do suor, né? Que acho que é uma ferramenta legal. Basicamente, você pesa o paciente antes e depois do treino e vê quanto ele se hidratou e quanto tempo ele treinou, e basicamente a gente tira a taxa de sudorese por hora para indicar a reposição hídrica. Só que cada vez mais tem os PETs de suor que conseguem identificar exatamente quanto de água, de líquido, e quanto de sódio ele perdeu e outros sais, e aí a gente consegue personalizar e individualizar cada vez mais como todas as outras áreas da medicina esportiva que a gente vem falando, né? Então, a gente tem dado de sono, a gente tem dado de alimentação, a gente tem dado de composição corporal, a gente tem dado de hidratação e de suor. Então, acho que talvez eu esteja soando repetitivo, mas é porque eu acredito realmente que o futuro é esse, né? Cada vez mais a gente acreditar nos dados e fazer todo um planejamento de rotina baseado nisso. Cara, tu falou assim algumas coisas que eu quero salientar do que tu falou, que eu acho que é assim, o que a pessoa que está escutando tem que entender. Tu falou no início do equilíbrio entre a tua capacidade de treinar e de se recuperar, e que isso não é simplesmente uma planilha que te passam, porque tem que ver como que é teu sono, como que são outras coisas, que a gente tem uma vida corrida, a pessoa que está escutando também tem, e ela tem que levar isso em conta, que às vezes ela não consegue fazer o ótimo ali, porque, cara, ela não está conseguindo se recuperar, ela vai ter que se segurar ali. Só que agora que o Vitor perguntou sobre suplementos, tu falou carboidrato para regeneração. A gente sabe que a ressíntese de glicogênio, cerca de 2% hora ao longo de um dia, um pouco maior nas horas após alguma atividade aeróbica, assim a gente fica com mais capacidade de Ressíntese. essa palavra aí, e a parte da hidratação. E aí, cara, vem a grande questão que muita gente não faz essas coisinhas básicas que tu falou, que é assim, olhar como está meu sono, como está o meu aporte calórico, eu tô conseguindo repor, eu tô comendo o suficiente, e o outro ponto, hidratação, não está se hidratando bem. E aí a parte de sais, cara, fundamental. Às vezes a pessoa tem cãibras, cara, talvez ou tu não tá condicionado, ou tu não tem carbo suficiente ali, ou tu tá desidratado, ou sal, ou pode ser todas elas. E normalmente são todas elas, né? Tem uma mistura de tudo. Só que a pessoa, antes de estar fazendo isso, que a gente sabe que se a gente tem uma pirâmide de evidência de o que funciona na recuperação. E ali as pessoas querem a cerejinha do bolo, que às vezes não é nem cereja do bolo, às vezes é uma perfumariazinha ali que não vai fazer tanto efeito. E não adianta, se tu tem um erro estrutural, tu querer botar algum hack, alguma mágica, porque o ganho vai ser extremamente irrisório. Só que, como tu disse, não sabia desse dado de 78 mil suplementos diferentes. Cara, se tem tanto suplemento assim diferente, é por quê? Porque as pessoas compram. Se as pessoas compram, a gente tem que entender que existe uma indústria do marketing todo por trás, que é a criação de desejo. Esses dias eu li um livro que é interessante, assim, Acredite em mim, eu estou mentindo. Do Ryan Holiday, é uma confissão sobre como a mídia manipula coisas. E o marketing, eles criam desejos, eles inventam problemas para vender soluções. E às vezes a melhor forma é eu pegar um problema que já existe e que a solução exige um caminho de esforço, e eu prometo algo rápido que resolve aquilo, que é a solução para... Então, se você é corredor e não está conseguindo avançar na velocidade X, Y, Z, talvez você precise esse suplemento. Quando, na verdade, são poucas coisas que têm evidência e tem essas coisas que são fundamentais. Treino, alimentação, recuperação. E acho que hidratação é o ponto onde eu vejo as pessoas... Pecando muito, né? Inclusive eu.
peco muito em hidratação. Qual que é, como é que tu se hidrata durante o dia? Conta aí. Boa. Hidratação é difícil, né? Porque eu vejo basicamente 2 tipos de paciente. Os que chegam lá e falam que realmente não tomam líquido. Então, putz, toma quantidade, 1,5 litro, 2. E ele já meio que vem sabendo que é pouco. Ou aquele cara que fala, não, eu tomo muita água. Então, assim, próximo assunto. Não quero nem falar nesse assunto. Só que quando a gente vai explorar, às vezes, fazer aquele cálculo lá, né, de 35 a 50 ml quilo, que normalmente é isso que é o recomendado, mesmo os que falam que tomam muita água estão aquém desse número, e que isso pode representar uma incapacidade dele de evoluir para a performance que ele gostaria. Então, muitas vezes, talvez esse paciente seja mais difícil porque ele já entende que isso não é uma necessidade. No meu caso, eu costumo tomar muita água, mas, mais uma vez, às vezes na rotina a gente esquece, né? Às terças à tarde eu tô com o Vitor lá e às vezes a gente fica lá direto a tarde toda e, putz, nem eu nem ele não tomou nenhum gole d'água. Então... Mas eu vejo que a Monique, namorada dele, ajuda ele com isso. Porque ela anda sempre com uma garrafa, que é o que a gente orienta nossos pacientes, e que ele faz uso da garrafa dela, né? Que não é o certo, mas pelo menos ele tá tomando alguma coisa. Cara, eu fiz essa pergunta da tua hidratação, porque tem um ponto muito interessante que também... E eu já tomei meu copo d'água todo aqui, hein? Mandou bem. Só que qual que é o lance? Não é só... Eu vejo muita gente falando eu tomo muita água. Não é só sobre eu tomar muita água. É a palavrinha que o Vitor gosta muito, que é periodização. Por quê? Se você toma de 40 ml de água por quilograma de peso dia, todos os dias, isso que é o ponto. É a constância fazendo uma coisa igual. Porque hidratação é algo que, se eu vario, eu tenho uma resposta muito rápida de hormônio antidiurético. E isso, eu ter essas oscilações, já me prejudica na minha recuperação. Tanto é que, para estratégias de perda de peso, as pessoas aumentam para 100 ml por quilograma de peso. Eu próprio já fiz isso para manipular meu peso para um campeonato. E aí eu fiquei 3, 4 dias tomando 8 litros de água por dia. No 5º dia, eu baixei para 15 ml por quilograma. E aí o antidiurético ele demorou, né? Um pouco. Durante aquele dia, eu ainda as primeiras 12 horas urinei, depois ele regulou. Só que meu corpo estava acostumado com uma coisa, eu tive uma perda, com certeza eu tive também, não expolia tanto sal como um diurético, mas com certeza eu tive uma perda de sal. E eu lembro que eu me senti assim, eu atingi o peso, eu fiquei do nada seco, saiu um líquido que tinha nos tecidos, só que eu fiquei mais fraco. Então, se eu fosse treinar naquele momento, eu ia ficar mais propenso a lesões. Então, até isso, é importante a gente não somente se hidratar, mas até nisso ter uma constância. Acho que andar com uma garrafa, inclusive, é algo que eu tenho que fazer. Hipócrita revelado, né? Isso tudo que a gente conversou, Gui, eu acho que é muito legal. E voltando na ideia de medicina de precisão personalizada que a gente falou, eu sei que você gosta desse assunto também, e você comentou, primeiramente, que o carboidrato é muito importante para a recuperação e muito importante para a performance em si. Nós temos alguns dispositivos, que é um deles sem conflito de interesse, né, que é o medidor de glicose, que tem o Libre, que foi feito para diabéticos. O quanto você acha, não sei se nesse período na sua periodização para a meia maratona, você fez uso dele, mas eu sei que você já usou e viu que tinha alguma relevância dentro da sua prática. O que você entende sobre esse dispositivo relacionado à glicose? E a gente sabe que ele tem total interferência para o endurance, que é de corrida, de triatlo, enfim. Só explica mais o que é tu explicou um pouco, mas só para o público que não é médico, explica o que é o Libre também. Boa. E eu sei que você já usou também, né? Já. Não, acho que é muito legal, porque basicamente o Libre é um monitor de glicose, então ele monitoriza a sua glicose. Só que não é a glicemia. A glicemia é a quantidade de glicose dentro do sangue. O Libre, ele é um pouco mais superficial na pele. Ele é um disquinho que você bota aqui atrás do braço e ele fica lá no seu terceiro espaço, que é... meio que o líquido intersticial ali, linfático. Então ele tem uma correlação com a glicose do sangue, que é o mais importante, mas não é
ao mesmo tempo. Então, normalmente tem alguns minutos de diferença. Mas, basicamente, o metabolismo da glicose no sangue nos diz muito sobre como está o nosso metabolismo em si. Então, um paciente que é diabético, que tem síndrome metabólica, que o metabolismo dele não está otimizado, ele não consegue utilizar aquela glicose, muitas vezes porque a insulina, que é o hormônio que faz com que jogue a glicose do sangue para dentro da célula, que é onde ela vai ser utilizada, não está com essa afinidade toda pelo seu receptor. Então, sobra glicose fora da célula, e isso faz com que o metabolismo da célula fique subótimo. E por muito tempo, tinha os fatores de corte lá, os níveis de corte, dos exames de sangue, para dizer se o paciente é diabético ou se ele tem um risco de diabetes que foi nomeado como pré-diabetes. Só que à medida que essas tecnologias foram evoluindo, a gente viu que antes mesmo de você ser pré-diabético, a sua capacidade, a capacidade do seu corpo de lidar com a glicose pode dizer mais sobre a sua saúde do que a gente imaginava anteriormente. Então, para pacientes jovens, saudáveis, utilizar esse tipo de dispositivo pode ter benefício sim, principalmente. E aí que eu acho que é mais legal ainda, não só relacionado à alimentação, porque a gente sabe que existem outros hormônios que podem interferir na capacidade da insulina de jogar a glicose para dentro da célula, principalmente cortisol. Então, talvez um sono de má qualidade ou uma rotina estressante faça com que o seu metabolismo, mesmo você sem ser diabetes, mesmo você sem ter risco de diabetes naquele momento, fique alterado. Então vê que legal, eu usei o meu medidor contínuo de glicose e eu lembro como se fosse ontem. Foi um dia que eu acordei, não tomei café, acho que faz uns 2 ou um mês e meio isso. Não tomei café e fui pro aeroporto, que eu tinha um voo para pegar. Chegando no aeroporto, meu embarque era daqui a 10 minutos, eu cheguei na sala VIP, corri, comi 3 pão de queijo e um pedaço de bolo de chocolate daquele, que era até bonzinho, honesto, eu gostei. E aí, do nada, minha glicemia que nunca tinha saído, era sempre bem controladinha. Do nada, por eu não ter comido nenhuma fibra, não ter me hidratado direito, talvez ter dormido menos a noite anterior, minha glicose foi lá para 170, eu acho, em 20 minutos. Adrenalina atrasado. E do nada, caiu, fiz uma hipoglicemia. Nunca tinha feito uma hipoglicemia na minha vida. E aí, por que isso? Vê que legal. Carboidrato simples, então eu absorvi tudo aquilo num minuto, não comi nenhuma fibra, não comi nenhuma proteína, toda aquela glicose foi pro meu sangue e a insulina subiu, obviamente como resposta, e jogou tudo aquilo para dentro. Então, 1 hora depois, mesmo eu tendo comido, 500, 600 calorias, o que obviamente não é absurdo, mas seria uma quantidade que deveria me dar saciedade, eu já tava morrendo de fome. E como é que tu tava mentalmente? Tu sentiu esse crash assim? Senti, com certeza. Isso é uma coisa que talvez seja os sintomas mais percebidos pelos pacientes. Quando você tem uma alimentação muito rica em carboidratos simples e pobre em fibra, que faz com que a sua glicemia suba rápido, a insulina suba muito rápido e depois toda a glicose sai do seu sangue, o paciente fica sentindo sem energia. Então, sem energia, sem saciedade, morrendo de fome. Ele fica faminto. Então, só com esse dado, não que isso vá mudar alguma coisa. Qual a diferença a gente volta naquele tópico, da glicemia do paciente tá 80 ou tá 70, ou tá 160 ou tá 150. Não é um número específico que eu quero saber, mas eu quero saber o comportamento e correlacionar isso com os hábitos. Porque cada vez que eu consigo, de maneira objetiva, exemplificar ao paciente o que é que ele tá fazendo de errado e como ele pode melhorar isso, e eu boto um dado na cara dele, tá vendo? Naquele dia, quando tu tava com a tua glicose de tanto, tu não se sentiu com fome, sem energia, sem saciedade, mesmo tendo comido muito, então é por isso. Agora faz o mesmo teste, come uma refeição com fibra, se hidrata antes, come uma refeição com proteína. Aquelas mesmas 600 calorias vão durar de energia e de saciedade muito mais tempo. E isso para quem quer, por exemplo, emagrecimento é essencial. Por isso que eu acho que é muito válido a gente saber interpretar essas tecnologias hoje em dia, entendeu? Não simplesmente uso livre e beleza, o paciente fica 15 dias com aquele negócio, você não consegue correlacionar exatamente aqueles dados com a rotina dele diária, isso não lhe trouxe informação nenhuma. Mas à medida que você educa ele através dessa tecnologia, aí eu acho que está o segredo. E de todos esses dispositivos, né? O relógio, o anel, a pulseirinha, tem até um colar hoje em dia, tem até um óculos, não sei se vocês já viram isso. Sim. O óculos mede a frequência cardíaca e ele dá um feedback na tela na mesma hora. Então vê que louco isso. Isso é sensacional, mas desde que o paciente seja orientado para entender que tipo de dado ele pode confiar ou não e como isso modula o hábito dele no dia a dia para chegar ao objetivo final. Cara, acho que hábito no dia a dia pro objetivo final. Eu tava pensando enquanto tava falando nessa tua frase final aí que matou.
as pessoas não basta olhar para a informação, porque o conhecimento, assim, ele não tem nenhum valor se ele não for aplicado em algo produtivo, né? Então, o que eu quero dizer? O conhecimento ele tem que virar comportamento para que realmente faça alguma diferença. No teu próprio exemplo, tenho certeza que depois de ter essa análise, próxima vez que estiver atrasado para um voo, pô, o bolinho, tu achou honesto? Vai pegar o bolinho de novo, mas tu vai olhar para uma maçã que tá ali também, tu vai pegar uma maçã e comer a maçã junto, porque tu entendeu que esse subir rápido e baixar, pô, preciso de fibra, preciso de outras coisas, porque eu não quero me sentir assim. Então, esse dado moldou o teu comportamento, mas tu olhar pro dado e saber, e assim, tem gente que olha assim, quando eu como bolo, minha glicose sobe muito E cara, aí? a interpretação foi limitada. 2, não teve uma orientação para transformar isso em ação. Então, a gente até, para as pessoas estão se interessando, todo mundo, por tecnologia, cara, antes de tomar decisões precipitadas ou de fazer interpretações rasas, busque um bom profissional que vai te ajudar a analisar isso e eu te falar, cara, como que com isso eu transformo e faço algo melhor? Porque o que mais tem é gente falando besteira na internet, né? Eu já vi gente falando de Libre, falando assim, você descobre quais alimentos a sua glicemia, você tem uma resposta maior e tal, para você evitar esses alimentos. Cara, peraí. Parcialmente correto. Tá, eu descubro quais alimentos podem subir mais minha glicemia. Ok, mas isso não quer dizer que eu tenho que limitar esses alimentos se eles me fazem bem, porque comer também, a alimentação é muito cultural, tem muito de bem-estar. Agora é que outras estratégias eu uso para poder incluir dentro da minha vida essa alimentação. Então isso é, cara, fundamental, o cara saber transformar em comportamento. Complementando esse raciocínio de vocês, para mim o bom profissional não é aquele que pede mais exames ou te entrega mais dispositivos para ele analisar depois. É o porquê que ele está colocando cada um deles. Então, quando você vai num médico do esporte, por exemplo, e ele te pede 30 exames de sangue, biomarcadores, mas ele não sabe o resultado que pode vir. Todas as vezes que eu peço um exame de sangue, eu estou pensando numa resposta. Porque se eu pedir uma coisa que não tem nada a ver, um marcador que não tem nada a ver, vai vir se vier alterado. Como que você vai lidar com esse dado? É exatamente essa questão. Então, se você não fez uma boa anamnese, não viu o que aquele paciente precisa, o que você nota que ele está um pouco deficitário, ele não consegue enxergar e ele não consegue se alimentar tão bem como pré-treino, você já orientou para ele, põe o dispositivo de glicose, mostra para ele com dados objetivos o que ele está fazendo de certo, o que ele está fazendo de errado. Então, você já está prevendo as respostas que podem acontecer e você vai ter a explicação. Então, dentro da medicina e tecnologia, todo mundo hoje em dia quer usar tudo. Me dá todos, lista de farmácia, vamos descer todos e eu vou experimentar todos e vamos ver o que vira. A maior parte das vezes não vai servir para nada. Então, eu acho que a melhor indicação é você colocar o paciente no centro e trazer as tecnologias necessárias para cada momento. Dentro da periodização, talvez seja isso o mais interessante. E voltando nessa questão de exames laboratoriais, Gui, o que você entende sobre os marcadores de laboratoriais e performance? O que você acha que a gente consegue utilizar mais vezes, por exemplo, até de overtraining, enfim, alguns marcadores laboratoriais que a gente pode comparar? E se aquela ideia nossa de comparar o paciente com ele mesmo é interessante nisso também? Boa. Muito legal essa discussão aqui da gente. Antes de eu responder especificamente a sua pergunta, Vitor, o que eu vejo hoje em dia como realidade tem os pacientes, obviamente que na nossa vivência, acho que a gente, como médico do esporte, tenta solucionar um pouco esse problema, mas os pacientes em si sofrem de uma fragmentação de dados muito importante. Por exemplo, que você vai num médico e ele faz um check-up em você. Aqueles exames, apesar de você ter acesso a eles, não estão diretamente na mão do outro médico que pode fazer uma avaliação e gostaria de ter aqueles resultados na mão dele também. E, obviamente, a gente entende que os biomarcadores estão muito associados ao momento que a gente está hoje em dia. Então, é diferente para mim. Eu vejo um resultado de um exame que ele pode estar alterado ou talvez no limite superior, no limite inferior da normalidade. E se eu tenho anteriormente uma curva dos resultados anteriores daquele exame, eu consigo fazer uma interpretação muito mais fidedigna do que um resultado isolado e que, para mim, muitas vezes pode não me dizer nada. Porque, por exemplo,
Vamos falar de uma coisa simples. Leucocitose. Que a gente pede hemograma, 95 ou 99% das vezes que a gente pede um hemograma num paciente ambulatorial, aquele hemograma vai vir normal. Talvez com anemiazinha ali, que pode acontecer, e principalmente em mulher, com atividade menstrual, etc. Mas normalmente não é. Mas se eu peço um exame e o paciente vem com a leucocitose ou com a leucopenia que possa sugerir que ele está com a infecção viral ou com a infecção bacteriana, talvez eu tenha que desconsiderar todos os outros exames que eu pedi no meu check-up. Porque se ele está advindo de uma infecção e o metabolismo dele está lutando contra aquela infecção, então talvez todos aqueles marcadores que eu pedi, que eu queria entender como é que é o corpo dele em repouso ou em um status normal, ele está num status de estresse agudo que pode mascarar tudo. Então, eu acho que é extremamente importante a gente levar em consideração o paciente como um todo dessa forma. Outra coisa... Cara, isso aí que tu falou não é trivial, mas muito médico, inclusive, ignora, cara. Né? Porque, por exemplo, se eu pegar teus exames, aí tem lá a tua curva, há 3 meses, tu vai lembrar como é que tu estava exatamente no dia que tu fez aquele exame? Provavelmente não, mas isso é extremamente importante. Então, qual é o meu nirvana, que eu acho que é o mais importante? A gente conseguir reunir todas essas informações para que não haja o risco de eu interpretar um exame de maneira inadequada, porque o paciente não se lembra, obviamente ele não tem obrigação de se lembrar como é que ele estava há 3, a 6, a 9 meses no dia do exame específico que ele foi fazer, sendo que aquele dia com certeza influencia diretamente no resultado dos exames que ele teve. Então eu acredito que cada vez mais, quando a gente conseguir superar essa fragmentação dos dados e conseguir unificar não só os dados de biomarcadores, mas como é que estava, vê que legal isso. Se eu sei que meu paciente usa um dispositivo, um wearable, que traz dados sobre o dia a dia dele, como é que foi o sono do paciente naquela noite que ele fez os exames no dia posterior, os exames de sangue, e será que aquelas alterações que eu encontrei são relacionadas a um estresse crônico ou alguma questão crônica que eu estaria investigando, ou será que foi simplesmente uma noite de sono mal dormida que pode ter causado tudo aquilo? Hoje em dia a gente não sabe, porque a gente não tem, a gente até pode ter esses dados, mas eles estão completamente fragmentados e longe um do outro. Então, a partir do momento que a gente conseguir unificar esses dados e personalizar e individualizar a nossa conduta, eu tenho certeza que os nossos pacientes vão se beneficiar muito mais, não só da conduta e da terapia que a gente vai passar para eles, mas como forma de educação. Porque quando o paciente é educado em relação a um aspecto, ele vai realmente conseguir seguir muito melhor as nossas orientações do que quando a gente pode dar a melhor orientação do mundo. Mas se o paciente não entende a fundo qual a importância, qual a magnitude daquela nossa orientação para a vida dele, aí ele não vai conseguir seguir. Contexto, cara. Isso aí, contexto modula a forma como você enxerga uma informação. Então, a informação tem que ser olhada dentro do contexto, porque cada contexto vai dar um valor diferente a isso. E essa questão de como o paciente dormiu no dia anterior, com muita frequência, eu pego pacientes que têm uma hemoglobina glicada, que mostra a média da glicemia no sangue nos últimos meses, completamente normal. Então, glicose, suponho que está normal. E aí, no dia que a pessoa fez o exame de sangue, ela está com uma glicemia de jejum que está acima de 100, que não é o normal, que a gente espera estar abaixo de 100. E aí eu olho o horário que o exame foi feito, eu olho lá, 9h36. Eu pergunto para o paciente, que horário você acordou? Eu acordo sempre às 5. E aí como é que foi até fazer o exame? Teve algum estresse, teve alguma coisa? Bom, o simples fato de a gente fala para fazer o exame em jejum é pensando em fazer logo depois que acordou, porque a gente sabe que o fato do cara ter acordado, ter passado ali 4 horas do seu dia, poxa, ele já teve cortisol, já teve adrenalina que subiu, já teve mecanismos para regular. E se eu não olhar esse contexto, cara, eu vou dizer assim, vamos fazer mais um exame aqui, porque eu preciso de 2 exames para confirmar que você é pré-diabético e outro aqui está normal. Só que aí eu tô fazendo o paciente fazer mais exame porque eu não quis olhar para o contexto e eu quis olhar para a informação descolada do contexto. Então, é uma falha minha. Então, mas eu acho que nem só falha tua, é a falha do sistema, né? Porque hoje em dia o sistema impede a gente de ter essa visualização direta do que é que está acontecendo. E eu acho que a glicose é até um exemplo fácil, mas e a testosterona? Sim. E eu acho que hoje está em voga que
é bastante polêmico, né? A gente fala que tem muita gente que usa esteroide anabolizante sem indicação e que isso pode trazer muito mais malefícios do que benefícios, mas a testosterona é diretamente influenciada pelo sono e pelo estresse. Total. Tanto que para você dar um diagnóstico de hipogonadismo, tem que ser o exame feito pela manhã, tem que ser repetido, etc. Então, se o paciente não dorme bem, ou sei lá, digamos, ele é um médico que deu um plantão e foi colher a testosterona dele no dia seguinte. Cara, o cara tá sem energia nenhuma. Você sabe, quando você dorme mal, você fica sem energia nenhuma. Tinha uma Você época acha que eu que dava muito plantão, eu acho que assim, tinha dias, cara, que eu pensava assim, se dosar minha testosterona agora deve dar uns 150, cara. Você acha que você não dormiu, você não tem energia pra nada, a sua taxa vai estar 1000. Pô, não vai. Mas quer dizer que você é hipogonádico e você necessita de uma reposição de testosterona? Muito provavelmente não. Só que alguém já tinha falado isso pro seu paciente? Assim, Já. Eu já peguei paciente que teve filho recente e aí ele tinha exames com testosterona, tipo, limiar inferior e, tipo, todos os sintomas. E eu perguntando pra ele, cara, como é que tá a rotina? E, cara, sono fragmentado, dormindo 4 horas por noite. O cara ainda acordava e tentava ir pra USP pedalar. E o rolo? Por que não faz um rolo em casa? Porque vamos diminuir. A gente teve que diminuir a atividade física dele. E engraçado que ele melhorou. Mas ele foi pro consultório, cara, noiado com a testosterona dele, velho. Isso. Ele acha que ele precisa repor a testosterona porque a testosterona dele tá baixa. Mas ele não entende que talvez a testosterona dele esteja baixa por causa da rotina dele. E não porque ele tem um problema primário que impede a produção de testosterona ou algo assim, que seria talvez a melhor indicação para reposição, né? Boa. Tivemos excelentes discussões aqui. Estamos chegando nos finalmente. Antes de tu ir pro finalmente, cara, posso fazer uma pergunta pro Gui? Claro. Tem uma pergunta que eu quero fazer pro Gui, assim. Tem um lance que eu acredito bastante, assim, é que também a qualidade dos nossos pensamentos, a forma como a gente enxerga o mundo, a própria energia que a gente põe em fé, diga o que quiser, assim, também molda muito o nosso ambiente bioquímico e faz com que a gente tenha outputs diferentes na realidade. E tu, cara, é uma pessoa que tem uma característica que, pelo menos, tu sempre transpassa bastante energia. Tu sempre transpassa uma coisa boa. Tu me parece um cara... Não, tu é um cara que tu parece a pessoa que se blinda de pensamentos ruins, assim, e não te vejo falando mal de pessoas, eu não te vejo puxando as coisas pra negatividade. Eu sempre te vejo, pelo contrário, puxando pra um outro lado, e eu sei que até quando tá cansado, porque tu trabalha bastante, dorme pouco e tal, pô, tu tem essa coisa positiva. Tu tem alguma coisa que tu faz pra isso, um ritual que tu faz pra isso, ou tipo, é um negócio meio teu, e o que tu pensa disso? O que tu diria para as pessoas também terem uma atitude mental mais positiva? Boa. Eu sou torcedor do Santa Cruz Futebol Clube, né? Então a gente desenvolve uma resiliência muito grande desde o começo. Não, mas brincadeira. Cara, acho que meu pai, se ele ouvir isso um dia, ele vai ficar orgulhoso, porque uma coisa que ele me ensinou são as bases do estoicismo. Eu acredito que a gente deve gastar energia somente com aquilo que a gente tem capacidade de mudar e não ficar preocupado com os problemas do universo, que são infinitos e são muitas vezes intransponíveis pra gente, se a gente não tem a menor capacidade de influenciá-los. Então, fazendo isso, eu acho que a gente economiza energia de maneira filosófica, digamos assim, e consegue ter energia para gastar no que a gente realmente precisa. Então, eu sei que muita gente estuda isso, eu não conheço a fundo a literatura, mas eu acredito que, com certeza, o jeito que você encara as coisas e a energia que você coloca nas coisas, desde que seja de maneira correta, ética e etc., faz com que o seu entorno também lhe devolva isso. Obviamente eu nunca parei para pensar se eu tenho algum ritual específico, mas eu sempre tento no dia a dia dar o meu melhor para as pessoas que estão ao redor, não pensando nisso, mas entendendo que também elas vão me dar o melhor delas, e eu acho que a vida deve ser assim para seguir pra gente conseguir fazer o melhor todos os dias, né? Então, obrigado pelas suas palavras. Mas é realmente isso que eu penso, e acho que o Santa Cruz também ajuda um pouquinho, né? Mas antes da gente ir finalizando, quero rasgar a seda um pouco também, né? Eu comecei brincando que vocês dois foram meus pupilos, brincadeira, porque eu só estive à frente na residência, mais por idade, eu acho, mas que eu tenho um orgulho imenso do profissional que você se tornou, da pessoa que você é. É sensacional te ter aqui. E orgulho mesmo de tudo que você está construindo na sua vida, o conhecimento que você tem. Você é um cara
muito legal como pessoa, como ser humano, que eu tenho o prazer de ter conhecido sua família também é sensacional, então como é que fala? Não cai muito longe do pé, né? O fruto não cai muito longe do pé. E só tenho te parabenizar por tudo que você está construindo na sua vida. Saiba que eu estarei por perto sempre para poder ajudar, mesmo que de alguma forma, que você já me ajuda demais. Uma coisa que o Gui também tem é essa capacidade de ajudar as pessoas que estão ao seu redor. Ele sempre está disposto e nunca tem preguiça de nada. Então ele é um cara que fala, não, vamos, vai dar tempo, isso daí a gente faz, deixa comigo que eu resolvo. E ele resolve mesmo, é um cara muito 10. E obrigado por você ter vindo aqui, obrigado pelo... Oi, agora começa a ficar emocional, a audiência começa a dropar, mas você que tá escutando, antes que você saia, tem uma coisa muito especial, uma coisa muito importante pra te falar. Gui, onde que as pessoas te encontram pra consultar contigo, pra saber mais de ti? Valeu. Ultimamente eu tô mais ativo no Instagram, nunca fui um cara de fazer blogueiragem, assim, mas acho que me rendi porque é importante a gente trazer conteúdo de qualidade, né? Tenho tentado ultimamente. Então, meu Instagram é o @Dr. Guilherme Mouri. Então, Dr. Guilherme Mouri, M-O-U-R-Y. Pra não botar com I, que às vezes a galera fala com I, M-O-R-I, não é M-O-U-R-Y. Mas, Vitão, Matheusão, muito obrigado aí pelo convite, é um prazer imenso. E a gente tinha combinado antes de falar de medicina regenerativa, né? Mas foi tanta coisa que não deu nem tempo. Então, eventualmente, já tô me convidando aqui para um próximo episódio pra gente falar exclusivamente de medicina regenerativa, que eu acho que à medida que a liberação for saindo aí do CFM, vai ter muita coisa pra gente falar, beleza? Então, ó, quem quiser um segundo episódio com o Guilherme Mouri, comenta aqui, quero mais um nesse episódio. E aí, se tiver 3, quero mais um, a gente já tá... a gente tá botando o limiar lá embaixo, porque eu quero gravar esse episódio. Vai ter um episódio da Independente. Não, sensacional, Guizão. Show, valeu. Muito obrigado. Tamo junto. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.